Olá a todos. Hoje iremos falar sobre a montagem do TCC e nele iremos colocar as informações tópico a tópico, tirar algumas dúvidas referente como que deve de ser trabalhado cada parte do trabalho. Iniciando aqui pela capa, temos aqui o nome da escola, o título, o subtítulo e o nome do local. Começando pelo título, ele deve de ir de encontro ao problema da pesquisa, ou seja, ele vai levar o leitor ao tema, à proposta de trabalho que a equipe decidiu realizar. Já o subtítulo, ele conversa com o título, aonde ele deve de dar uma breve ideia de qual seria a solução do problema, né? A possível solução do problema. Logo abaixo, pode-se observar o nome do autor ou autores, os autores do trabalho. Este nome desses autores, o nome desses autores, deve de estar o nome completo e ser colocado em ordem alfabética. Já na contracapa, repete-se o nome dos autores, o título e o subtítulo. Lembrando que o subtítulo deve de conversar com o título. Na sequência, pode-se observar a ficha catalográfica do TCC. Nela tem a informação sobre qual é o curso, né, qual é a atividade que os alunos estão realizando e o nome dos professores orientadores. A seguir, temos a folha, que é destinada à dedicatória do trabalho. É uma parte que não é obrigatória, porém é muito interessante ser colocada dentro de um trabalho. Nesse momento você pode colocar aí as suas dedicações, as pessoas que te ajudaram, que colaboraram com você na sua etapa da sua vida, na sua caminhada até este momento. Pode-se observar aqui que ela é uma folha que não terá o título aqui em cima, porém a dedicatória ela deve de ser colocada nesta posição, como mostra a folha, o exemplo aqui da folha, com um recuo de margem de 4 centímetros à direita da folha, né, e com um espaçamento de 1,5. É interessante aqui colocar na dedicatória realmente aquelas pessoas que fizeram parte da sua trajetória, na sua vida. As pessoas que para você foram ou serão exemplos para sempre na sua caminhada. Na folha a seguir, temos aqui os agradecimentos. Agradecimentos que são voltados às pessoas do grupo, da instituição, de repente, algum professor ou alguns professores que tenham ali te ajudado de certa maneira na construção do trabalho e que você também tem como referência para que você pudesse chegar até esta fase. Em seguida, temos a folha que é dedicada à epígrafe, a epígrafe do trabalho. Nela é interessante colocar alguma frase de efeito, alguma frase de impacto que tenha
diretamente uma ligação ao tema que está sendo estudado. Uma epígrafe não é uma frase qualquer jogada dentro de um trabalho, mas sim uma frase de algum pensador que tenha alguma referência ao seu trabalho. Nela pode-se observar que também ela deve de ser colocada em forma de citação, né? Ela tem um alinhamento justificado e com um recuo de 7,5 centímetros à margem à esquerda, né? E com um espaçamento de 1,5 entre as linhas. E também ela deve de ser colocado, o texto deve de ser colocado no final aqui da página, né? Geralmente aqui no final da folha. A próxima folha, ela é dedicada, na realidade, ao resumo. Nessa parte aqui nós podemos observar que tem um abstract, né? O abstract nada mais é do que o resumo em língua estrangeira. Então, antes do abstract vem uma folha de resumo, acima estará centralizado o título, no meio resumo, onde o resumo ele é a última parte do trabalho. Não se constrói o resumo de um TCC, de uma monografia, no início, logo quando você começou a desenvolver o trabalho, porque o resumo nada mais é do que uma informação de toda a passagem que foi realizada para a construção do trabalho. Nela você deve de colocar as informações como qual é o tema a ser estudado, quais foram os desenvolvimentos ou as ferramentas de pesquisas utilizadas para chegar à proposta do tema e no final desse resumo uma breve conclusão ao que se chegou ao fim do estudo. Tá? Então, nessa parte, o resumo deve de ser colocado por último dentro de um trabalho. E na sequência, a folha do abstract, que é nada mais, nada menos do que o seu resumo em língua estrangeira. Geralmente as pessoas colocam na língua estrangeira que de repente estão ou têm contato com a língua dentro do curso, seja ela o inglês ou espanhol. Aí fica a escolha do aluno. Tá? Então, portanto, aqui podemos observar que o abstract se trata de uma versão do resumo em inglês, embora não uma tradução direta. O foco é traduzir as ideias e não as palavras. Agora, aqui temos uma folha que é dedicada às ilustrações, né? Ilustrações que devem de ser colocadas apenas a partir do referencial teórico. Nessa parte aqui do trabalho, enquanto é uma construção do projeto, ainda não deve de ser colocado nenhum tipo de ilustração. Porém, os alunos podem reservar estas ilustrações, né? Ilustrações estas que devem de ter uma relevância com o texto. Uma ilustração ela não pode simplesmente ser jogada no meio do trabalho sem nenhum tipo de ligação com aquele texto que está sendo descrito naquela página. Tá? Portanto, esta folha aqui ela vai entrar como a parte aonde o aluno vai colocar a informação, vejam bem que é a informação aonde está cada figura com o seu devido nome, cada figura tem um nome e a página que ela está.
né? E tem um detalhe que a figura ela tem uma maneira correta de ser inserida dentro do trabalho. Elas devem de ser centralizadas e com borda. No início podemos observar aqui um exemplo aqui da explicação, aonde temos o nome da figura, onde temos o nome da figura, né, a representação da figura dentro do trabalho e o nome desta figura. Abaixo tem-se o nome da fonte de onde foi retirada esta figura. De repente, se você retirou ela de um livro, de um site, né, ou até mesmo uma figura da sua própria autoria. Quando é um site, você informa a fonte, o nome do site que foi retirado, ou de um livro, fonte, o nome do livro que foi retirado, ou então os autores, que essa imagem é da própria autoria dos desenvolvedores do trabalho. Ela é uma página de elemento opcional dentro do trabalho, mas também que é muito interessante ser colocada, porque ela dá mais ênfase ao seu trabalho, dá muito mais informação a um trabalho que vai se demonstrando cada vez mais completo. A próxima página, temos aqui a página da listas e tabelas, né? Esta página de listas e tabelas, ela é igual à página anterior, né? Então, aqui você tem, de repente, dentro do desenvolvimento do trabalho, alguma tabela, alguma planilha de demonstração do texto que está sendo ali falado, você também vai representar ele no centro desta folha, né, com a mesma informação. Qual é a figura, o nome desta figura ou desta tabela e a fonte desta tabela. E aqui podemos observar que terá a representação de como deve de ser colocada ou em qual página que está esta tabela. Geralmente os alunos, quando eles utilizam o recurso do Word de inserir uma figura, quando você coloca isso dentro de um trabalho, inserir a legenda da figura, automaticamente ele já cria aqui este índice de figura para o trabalho. Portanto, não precisa ser realizado manualmente, um a um, a cada tabela ou a cada figura que você coloque dentro do trabalho. Basta utilizar o recurso do Word, né, que tem aí, é uma ferramenta muito interessante e ele já deixa esta lista aqui pronta para o aluno. Na sequência, temos aqui a lista de siglas. Dentro de um trabalho notório que podem haver aí algumas listas, algumas siglas, né, no decorrer do trabalho. E uma sigla é interessante que ela não fique jogada dentro de um trabalho. Ela é interessante que você pode representar de duas maneiras, né? Você pode colocar é, a sigla dentro do texto que está ali sendo escrito e no final desta sigla você pode colocar no final da página como uma nota de rodapé. Uma nota de rodapé é a informação do significado desta sigla. As notas de rodapé também geralmente são utilizadas para este tipo de informação. Alguma palavra, alguma sigla que está ali dentro do trabalho e aí podendo causar algum tipo de dúvida no leitor por não entender, né, qual é aquela palavra. Então é muito interessante colocar isto como uma nota de rodapé, né? Porém, a partir do momento que você colocou esta sigla, né, em qual página que está esta sigla? Então ela deve de ser
dedicada e colocada aqui dentro também, nesta folha, como informação, né? Ela vai ficar exatamente dessa maneira, né? Onde você coloca as siglas, todas as siglas do trabalho em ordem alfabética e o seu significado. Tá? Isso aqui é muito importante para o desenvolvimento do trabalho. O aluno deve de ter um pouquinho de atenção aqui nesta parte. A próxima página aqui, né, podemos observar que temos aqui a página dedicada ao índice, né? Geralmente, como eu expliquei nas sessões anteriores, que as figuras, né, tem um recurso no Word que o aluno pode utilizar de inserir legenda nas figuras e automaticamente vai aparecer aí a página, né, o número da página onde aquela folha, aquela figura está. O índice também tem este recurso, né? Na parte superior do Word, quando está se desenvolvendo o trabalho, é possível observar que tem uma barra dedicada aos títulos, os subtítulos, né? Ou seja, as seções do trabalho. Ali, quando o aluno utiliza esse recurso, né, ele coloca lá título e ele descreve dessa maneira, né, utilizando esse recurso corretamente. Isso o aluno ele aprende aí nas aulas de aplicativo informatizado. O que acontece? No final do trabalho, basta o aluno ir na página de referências e pedir para colocar o sumário. Quando o aluno pede para colocar o sumário, ele clica ali no ícone de sumário, automaticamente aparecerá este índice de todo o trabalho do aluno, né? Já cada título e subtítulo nas suas, né, devidas páginas, ou seja, o aluno também não precisa realizar esta parte manualmente. Dentro do próprio Word, utilizando o recurso correto, ele é inserido automaticamente dentro do trabalho. Na sequência, teremos aqui a introdução. E o que é a introdução do trabalho? É muito comum observarmos que o aluno ele faz uma certa confusão da introdução com o resumo do trabalho. Geralmente a gente acaba vendo assim que o aluno pega a introdução do trabalho, ou seja, ele conta o que foi feito no trabalho, o que está sendo feito no trabalho. Aí ele pega um pedaço de um parágrafo aqui dentro e coloca lá na parte do resumo. Não, são duas coisas distintas, são totalmente diferentes, né? O resumo, como eu falei, que é aquela parte, que é a última parte que deve ser construída no trabalho, é onde o aluno informa qual foram os recursos utilizados. Nessa parte da introdução, ele deve de fazer uma alusão ao tema proposto. Isto é a introdução, né? O aluno deve de colocar aqui, fazer uma breve história da introdução do tema, né? O que é o tema que você está propondo, né? O que você vai falar? Que ideia você vai passar para o leitor ou para as pessoas que você está apresentando o trabalho? Então, dê uma informação sobre o tema. E ele não precisa ser algo também muito complexo. Aqui podemos ver que, olha só, o segredo para escrever um bom texto é falar sobre o tema de forma geral e introduzir o leitor ao assunto principal da pesquisa, né? Uma boa introdução é aquela que consegue abordar em um texto de no máximo 10 parágrafos os principais elementos que compõem o TCC, como o tema delimitado, o problema, o objetivo
e a metodologia utilizada. Ou seja, você não precisa ficar se preocupando em contar todo o trabalho, não precisa ficar repetindo, né, coisas que você vai falar durante o trabalho, né? Não precisa ficar colocando aqui coisas que ficarão demonstradas dentro de todo o trabalho. Logo no primeiro parágrafo da introdução, apresente o tema do seu TCC e explique o que ele significa. Isso aqui é o mais importante para a construção da introdução do trabalho. Nessa parte aqui, temos a formulação do problema. Bom, a formulação do problema, geralmente, ela já vai ser apontada aqui a partir, né, a partir daquela construção do estudo de caso que o aluno fez previamente, antes de começar a construir o trabalho. Então, o aluno já desenvolveu um estudo de caso da proposta do tema, do problema encontrado, e aí aqui ele só demonstra, ele só aponta qual é o problema que foi encontrado e que será o objeto de estudo da equipe. Tá? E aqui é muito simples, não precisa ficar se preocupando em falar o problema e já querer colocar a solução. Não, muito pelo contrário, a solução ou os objetivos serão na sequência do trabalho. Então, neste momento aqui, aponte apenas o problema da pesquisa, seja em qual área você estiver estudando. Aqui podemos ler, né, dá para observar que a formulação do problema na pesquisa científica deve ser considerada como o alvo, o objetivo de estudo a ser investigado mediante ao trabalho realizado. Portanto, aponte aqui nesta parte apenas o problema. Não se preocupe em ficar querendo contar a proposta de solução do problema ou a proposta de melhoria do problema. Ainda continuando aqui com a parte do problema, temos aqui, para identificar e analisar o problema corretamente, define-se de início qual será o alvo de análise. Ou seja, esse alvo de análise, o aluno ele desenvolveu no estudo de caso. Né? A equipe conversou, chegou ali a uma proposta de qual o tema que quer estudar. Em cima deste tema, identifica-se qual é o problema. É óbvio que para que este problema ele seja confirmado, será necessário aí, já dentro do próprio estudo de caso, a primeira pesquisa, né? O primeiro levantamento de dados, a primeira pesquisa de campo que os alunos irão realizar para poder confirmar que este é o real problema que foi encontrado. Que funções, processos, estruturas e equipamentos devem ser observados? Nesta fase serão definidos todos os fatores que podem estar interferindo nos resultados, fins e, consequentemente, gerando o problema. Né? Aqui ele está levando aqui, né, fazendo uma alusão a qual seria a hipótese que está causando este problema. Bom, na página seguinte temos a delimitação do tema. Para alguns pode parecer uma coisa muito difícil, mas não, muito pelo contrário, é uma das partes mais fáceis que tem para o desenvolvimento do trabalho. Na realidade, o aluno ele deve de pensar da seguinte maneira: delimitar o tema é aonde eu estou, né? Para onde eu vou, aonde eu estou, para aonde eu vou. Como assim?
você deve de colocar aonde que está sendo realizada a proposta do seu trabalho, em qual região, em qual cidade, em qual município, tá? Então, isso é colocado de uma forma muito sucinta. Dá para observar aqui o exemplo, né, que temos aqui. A região Sudeste, a cidade, município, São Mateus, Espírito Santo, né? Se é dentro de uma empresa, coloque lá o nome da empresa, tá? Resultado: aplicação das estratégias de marketing no processo de mudança de marca de um estudo, caso na efetiva serviços no município de São Mateus. Ou seja, delimitar o tema é simplesmente colocar aonde eu estou estudando, qual é a proposta que eu estou estudando, aonde o tema, né, aonde se passa o tema que eu estou estudando, né? Uma outra coisa que é importante é colocar o prazo. Qual que é o início desse estudo que você está realizando, né? Coloque lá o início dele, o mês, o ano e coloque no final qual que será o prazo de término deste estudo. Quando que você vai terminar ou pretende terminar este estudo, né? Nós podemos pegar aqui alguns exemplos, como, por exemplo, quando uma prefeitura, quando o próprio Estado realiza uma obra em qualquer lugar, está realizando uma obra, geralmente eles colocam uma placa informativa, né, do que está acontecendo naquela obra, qual é o tempo dessa obra, qual é o custo dela. Ali é um exemplo de delimitar, né, de delimitar o tema, o assunto ali, no caso, a obra. Tá? Então, é muito simples essa parte da delimitação do tema. Na página seguinte, temos aqui o objetivo geral. Bom, nesta parte do objetivo geral, o aluno ele tem que conversar com quem? Conversar com o problema, né? Observem o problema, e neste caso aqui, você deve de pensar, né, no plano de ação. Temos um problema. Qual será o nosso plano de ação para poder tentar solucionar ou solucionar o problema? Então, chama-se de objetivo geral do projeto. Você tem um problema, identificou o problema, você deu a certeza, através das pesquisas de campo, as primeiras pesquisas de campos realizadas, que o problema é aquele. A partir daí você deve de pensar no quê? No plano de ação, que é o objetivo geral. Então explique aqui qual que é a sua proposta de objetivo para solucionar o problema. E nesse caso aqui, você, no objetivo geral, você não precisa explicar como você vai solucionar, mas sim que você pretende solucionar o problema. Né? Então, o que nós vamos fazer para solucionar o problema? Podemos observar aqui, ó, os objetivos gerais são tratados no seu sentido mais amplo e constituem a ação que conduzirá ao tratamento da questão abordada no problema de pesquisa, fazendo menção ao objeto de uma forma mais direta. Né? Então, aqui o aluno pode ler também, tem aqui um exemplo aqui, né, que como que se constrói, né, uma, uma questão de objetivo geral. O objetivo geral, ele geralmente ele tem uma contextualização com verbos, né? Então, realizar, fazer, propor, divulgar, né? Então, sempre comece a construção do seu objetivo desta maneira, tá? Uh, Olha só, aqui no final tem uma observação que devemos lembrar que os objetivos gerais devem ser diferentes dos específicos, tá? Haja vista que aqueles que se manifestam no sentido mais amplo. Portanto, objetivo geral é uma coisa, objetivo específico é outra.
sequência, temos aqui os objetivos específicos, né? E o que são os objetivos específicos? Se na parte anterior do trabalho, no objetivo geral, você colocou que tem uma proposta de solução, né, do problema, no objetivo específico, você deve de coloque aí em tópicos, né? Elenque aí alguns tópicos de quais são os caminhos que você vai percorrer para tentar realizar a solução do problema, para realizar o objetivo. Então, quais são os caminhos? Nele também deve de ser colocado, no final, qual vai ser o resultado esperado. Se você colocou que tem um objetivo geral para solucionar um problema identificado, no específico, você deve de pensar, mas quais os caminhos que eu vou percorrer, né, que eu vou traçar para poder chegar ao objetivo geral. E por último, no específico, coloque lá, qual será o resultado esperado. Tá? Então, está aqui. Apresenta os resultados que se pretende alcançar com a pesquisa de forma mais detalhada. Também busca relacionar mais profundamente o objeto do trabalho e suas particularidades, contribuindo para a delimitação do tema. Usuário beneficiário. Bom, essa aqui é a parte mais fácil, né, do trabalho. Você deve de apenas colocar quem irá se beneficiar com o seu projeto. Não precisa ficar repetindo, né? É muito comum o aluno ficar repetindo o que ele colocou lá no objetivo geral, né? Então ele coloca o usuário beneficiário e acaba explicando, porque vai melhorar, porque será uma proposta inovadora. Não, seja sucinto ou sejam sucintos, coloquem apenas de forma indicativa quem irá se beneficiar com o seu projeto. Na sequência, temos aqui a parte das viabilidades. É muito importante, né, contextualizar, em primeiro lugar, o conceito de viabilidade. Tá? Então, pesquise, faça um levantamento. O que significa viabilidade? Né? Qual é a proposta da viabilidade de um projeto? Afinal, você tem que pensar da seguinte maneira: se um projeto, no seu término, na sua construção, na sua escrita, ele não se mostra viável, qual que é o sentido de você dar continuidade? Né? Você não vai conseguir dar continuidade nesse projeto. Portanto, tenha aqui a ideia de qual é o conceito de viabilidade. Depois você terá a viabilidade operacional. Assim como foi falado que cada parte do trabalho, né, ela conversa uma com a outra, veja da seguinte maneira: se você colocou uma proposta de objetivo, né, que você pretende realizar ali uma solução para o possível problema, você deve de pensar da seguinte maneira, aqui para colocar a sua viabilidade operacional: o que será necessário para que eu possa realizar o objetivo geral. Eu vou precisar de pessoas específicas, pessoas treinadas, eu vou precisar de máquinas, de equipamentos, eu vou precisar de um espaço específico para poder realizar o objetivo do meu trabalho, né? Então, é dessa maneira, é o operacional do projeto. É colocar que, olha, sem estas ferramentas, sem estas pessoas, sem estes equipamentos, fica muito difícil realizar este projeto, tá? Então, a viabilidade operacional é basicamente isso. O estudo da viabilidade deverá também de apontar a equipe operacional necessária para tocar o novo projeto, né? E os custos disso. Lógico que você também já deve de pensar nos custos disso, né? Quanto que vai custar? Se eu dei a dica de que é necessário uma mão de obra específica para a realização do projeto, qual é o custo dessa mão de obra? Se eu falei que vai precisar comprar uma máquina, um equipamento para a realização do objetivo geral,
Qual será o custo desta máquina, deste equipamento, para a realização do projeto? Afinal de contas, o próximo tópico aqui é a viabilidade econômica, tá? Então, assim, essa análise demonstrará formação dos funcionários, caso a empresa já exista, o estudo de viabilidade indicará se a equipe já é suficiente ou haverá necessidade de contratação e de qual tipo de profissional. Após a viabilidade operacional, como eu falei, temos aqui a viabilidade econômica. Olhe para dentro da viabilidade econômica, faça um levantamento de tudo que será gasto, né? Qual é o custo disso para a realização do projeto? Não tem como realizar um projeto, tá? É basicamente impossível realizar um projeto quando se coloca uma viabilidade operacional e não se coloca o custo disso, né? Ok, se você identificou que não haverá custo nenhum, deixe claro que não haverá nenhum custo, mas também é preciso olhar com muito cuidado para a viabilidade operacional, que tudo aquilo que foi proposto realmente não gere nenhum custo para quem está realizando o projeto, tá? Aqui também é importante falar o tempo de retorno, né, deste custo. De repente, se a sua proposta de projeto, né, é uma proposta de melhoria, seja para um município, seja para uma empresa, né? Então, assim, quando que vai ser o tempo de retorno para para este projeto, né? Você gastou, teve um custo para realizar o projeto, qual que será o tempo de retorno, né? Para reaver esse gasto que teve com este operacional. Aqui, nesta página, temos aqui a viabilidade social. Bom, a viabilidade social é a forma mais ampla de você mostrar qual que será o impacto que o projeto proposto irá causar. Qual é o impacto? Impacto social. Qual que é o impacto no processo de melhoria contínua que você identifica que irá acontecer com a proposta do seu projeto? E é uma melhoria para quem? Olha só, para o seu usuário beneficiário. Você não falou lá em cima que terão os usuários beneficiários? Então, qual que será este impacto? Haverá alguma mudança? Mudança de hábito das pessoas, mudança de hábito das pessoas de passar a consumir um determinado produto, mudança de hábito das pessoas ao passar a frequentar determinados ambientes e determinados lugares por conta da proposta do projeto. Então, o impacto social é isso, né? Qual será a mudança significativa que este projeto trará aos usuários beneficiários? Na seguida, tem a viabilidade ambiental. Caso o teu projeto, por algum motivo, ele gere algum impacto ambiental, seja ele positivo ou negativo, você deve informar. Caso seja um impacto negativo, aqui você já tem que pensar nas propostas, né, de melhoria e de absorção deste impacto negativo. Pense desta maneira. Haverá um impacto negativo. De repente, tem alguns projetos que podem apontar que haverá um aumento da geração de lixo em um determinado ambiente por uma mudança proposta no projeto. Ok, qual que será o tratamento disso? De que maneira que isso será revertido, né, quando você aponta esse impacto negativo? Caso o seu projeto não tenha nenhum tipo de impacto ambiental, seja ele positivo ou negativo, apenas aponte qual será o impacto, perdão, apenas aponte que não haverá nenhum impacto ambiental nesta parte do projeto. Na sequência temos a justificativa.
A justificativa, ela deve de ser tratada de uma maneira fundamentada, né? Mais uma vez, olhe para o seu problema de pesquisa que você colocou lá no início do seu trabalho e faça uma leitura, né, de temas que abordam a importância deste assunto. Faça uma leitura de temas que falem deste assunto. Qual é a relevância deste assunto para o meio que você está estudando, né? Então, você de repente pode observar aí algumas matérias de jornais, de livros, artigos que falam constantemente, né, desse problema. Pegue este artigo, este livro, esse trecho deste livro, né, e fundamente como a sua justificativa, né? E ali você vai dar o quê? Uma importância do porquê que está estudando este tema. Olha só, a justificativa do trabalho de conclusão de curso nada mais é do que uma reflexão sobre o motivo da pesquisa. Ao elaborar o seu texto, o aluno deve identificar as razões da escolha do tema e a importância em relação aos outros temas. Procure pensar a respeito da justificativa como a maneira pela qual se convence o leitor de que o trabalho possui importância e deve de ser realizado. Depois temos a hipótese ou as hipóteses. É, assim como eu falei logo no início, que a primeira coisa que se desenvolve antes de começar a descrever o seu projeto, o seu TCC, é o estudo de caso, né? Já no seu estudo de caso, você já vai apontar ali quais serão as hipóteses, né? E a hipótese, ela deve de conversar também com o problema da pesquisa, né? Dentro da hipótese, uma técnica que você pode utilizar para apontar as hipóteses é questionar o que causa o problema ou o que está causando o problema. E ali você pode elencar, né, várias hipóteses. Porém, a hipótese é algo que você não tem certeza, né? Então, ela é apenas uma suposição. Você ainda não tem certeza. Você vai elencar aqui algumas hipóteses, né, questionando quais delas estariam causando o problema, ou quais delas, né, ou qual é a real causadora do problema. Por isso que você coloca algumas hipóteses dentro do seu trabalho. E é óbvio que você só vai conseguir encontrar qual é a real hipótese, né, após você realizar a sua primeira pesquisa de campo, né? E a pesquisa de campo, você vai realizar perguntas, né, é, é, que façam referência a cada hipótese. Então, para cada hipótese que você colocar dentro do trabalho, você deve de pensar que tipos de perguntas devem de ser elaboradas para tentar responder a esta hipótese. Então, olha aqui, nós podemos observar que as hipóteses não passam de uma suposição, a qual é formulada como uma resposta mais plausível e adequada em relação à pergunta problema. Qual seria uma resposta mais aceitável no que diz respeito a uma pergunta? Portanto, uma hipótese, né, para elaborar boas hipóteses, ela deve de ser elaborada de uma maneira interrogativa, porque ainda você está no campo da dúvida, porém, no final, quando você realiza a pesquisa de campo, ela vira uma afirmação, tá? Então, de início, né, você trata ela como uma interrogativa, um questionamento do que causa o problema, e na sequência, você, com a realização da pesquisa de campo, você torna estas hipóteses afirmativas. Tudo bem? E aqui, né, nós continuando aqui nas hipóteses, né, é,
Aqui colocamos aqui, ó, de forma bastante direta a hipótese do trabalho acadêmico, seja um artigo científico, um ensaio, um TCC, uma dissertação ou tese, é uma afirmativa que busca responder ao problema de pesquisa, né? A única coisa aí que você tem que dar uma atenção para que ela se torne uma afirmativa, questione o problema. Pergunte: problema, o que causa você? Dor, o que causa você? O que causa a dor? E ali você terá algumas propostas de hipóteses, né? Então, aqui ainda continuando na parte das hipóteses, podemos observar aqui, ó, o que não é uma hipótese de pesquisa. As hipóteses não são conclusões que têm embasamento e que se encerram a pesquisa. Uma hipótese é um parágrafo curto e conciso. Então, se sua hipótese está extrapolando esse formato, melhor tomar cuidado. Eu costumo falar para as pessoas da seguinte maneira: coloque a hipótese em tópicos, fica mais interessante, em etapas, né? Não precisa descrever um texto, um parágrafo para uma hipótese. Apenas apontem elas como pequenos tópicos, né? Como pequenas perguntas. Lógico que ali ela já vai estará sendo uma afirmação. Um bom TCC tem quantas hipóteses? Bom, ela não tem, a hipótese ela não é única, mas também não é uma coisa assim, um trabalho também não terá, aí você não vai colocar 20, 30 questões de hipóteses, né? Mas você deve de pensar naquelas que são mais relevantes, aquelas que, a sua visão, né, seriam as mais pertinentes como hipóteses. Olha só, uma afirmação. A hipótese é a resposta do problema de pesquisa, então ela não é outra pergunta, mas uma afirmação sobre algo que posteriormente deve de ser confirmada ou negada. A única coisa que eu falei aqui é você questionar o problema, né? De uma forma interrogativa. Não que esta hipótese se tornará a sua pergunta, uma interrogação. Simples. Você deve de escrevê-la em uma linguagem simples. Deve de expressar exatamente a resposta do problema. Sujeita à negação. Não custa repetir. Você deve de testar a sua hipótese no seu trabalho. Ou seja, como que você testa? Realizando as pesquisas. Ela deve de estar sujeita à negação. Se for impossível estabelecer uma negação da hipótese, é possível que ela não seja uma boa hipótese. Formule em forma de questionamento, ao final retire esta interrogação, né, para que você possa achar da melhor maneira possível a hipótese do problema. Depois teremos aqui a metodologia. O que é a metodologia? As pessoas acabam errando bastante na parte de metodologia, porque ele não consegue observar o seguinte: é a metodologia do desenvolvimento do trabalho. O que você vai utilizar para desenvolver o seu projeto, o seu trabalho, a parte escrita do trabalho, né? Não a questão do. O pessoal acaba confundindo a metodologia do objetivo geral lá, né? Da proposta de solução do problema. Não. Muito pelo contrário, a metodologia, ela fala da metodologia do desenvolvimento do trabalho escrito, né? Nessa parte aqui, a metodologia também é importante você dar o conceito de metodologia. O que significa metodologia, tá? Depois você terá aqui os métodos de abordagem, né? Quais serão os métodos de abordagem para o desenvolvimento do trabalho? Serão métodos indutivos, dedutivos, indutivo hipotético, dedutivo hipotético. Faça uma pesquisa, faça um levantamento do que significam métodos indutivos e dedutivos e você vai observar que todos eles ou algum deles estarão
dentro do seu trabalho, né? Nós trabalhamos através de indução, dedução, hipotetização, tá? Direta ou indireta. Portanto, coloque aqui dentro do método de abordagem do seu trabalho, do projeto, né, da parte escrita, qual método será utilizado para o desenvolvimento do trabalho escrito, do trabalho escrito. Os métodos gerais ou métodos de abordagem oferecem ao pesquisador normas genéricas destinadas a estabelecer uma ruptura entre objetivos científicos e não científicos, tá? Então, assim, essa parte aqui é muito importante descrever dentro do trabalho. Na sequência, tem aqui os métodos e procedimentos, né? Nos métodos e procedimentos, você irá colocar que tipo de métodos e procedimentos você vai utilizar para descrever o trabalho. Então, aqui nós podemos citar alguns. Métodos o quê? Bibliográficos, onde você vai utilizar livros, artigos, revistas, coleta de dados, né? Afinal de contas, você vai coletar dados, né? Pesquisas de campo, tá? Então, nesta parte de métodos e procedimentos, você deve de colocar, né, quais os procedimentos serão utilizados para desenvolver o trabalho. E assim, é o trabalho escrito, tá? E tem um detalhe, você vai ter que acabar utilizando esses métodos. Não tem como escrever um trabalho sem olhar para os livros, sem olhar para os artigos, sem olhar para as revistas. Não tem como desenvolver um trabalho sem olhar para as pesquisas. Dica muito importante: não sejam pensadores de um único autor, né? O que é o pensador de um único autor? É quando as pessoas escolhem apenas uma vertente, apenas um autor, achando que aquilo é o melhor para o desenvolvimento do trabalho. Não. Procurem pensadores diferentes, né? Do mesmo tema que vocês estão estudando, mas procurem pensadores diferentes que falem do assunto, até para que você possa chegar a uma conclusão, né? Então, o pensador A trata o tema de uma maneira, o pensador B, ele trata do tema de uma outra maneira, os dois têm a mesma proposta, mas com ideias diferentes de tratamento do problema. Ao fim, você deve de colocar: ok, a que conclusão chegamos com a fala desses dois pensadores? Por isso que eu falo, não sejam pensadores de um único autor, né? Deem fundamento, deem embasamento ao seu trabalho. Depois aqui nós teremos no trabalho a análise SWOT, né? Análise SWOT do projeto. Essa parte aqui é muito interessante, você dá uma pesquisada em marketing, como desenvolver corretamente uma análise SWOT, né? Ela deve de ser colocada dentro da matriz SWOT, né? Onde você vai fazer uma observação, né? Que aqui nós temos a parte interna do projeto, né? A parte interna que são as forças e as fraquezas do projeto, aonde tem-se o total controle delas, né? Você consegue controlar isso. Você tem como melhorar, né? Algo que não está bom, né? E você tem como melhorar mais ainda algo que já é bom, que já é o seu ponto forte, né? Isto é dentro do projeto. Olhe para o projeto e observe quais são as forças e as fraquezas. Na parte inferior, né, nós chamamos da parte externa, tem aqui as oportunidades e as ameaças. E esta parte aqui você não tem controle, né? Ninguém tem o total controle dessa parte aqui. Portanto, observe quais são as oportunidades, tudo aquilo que vem de fora, a alteração de uma legislação, né? Intempéries do tempo, de repente. Você não controla o tempo, você não controla um dia de sol, você não controla um dia de chuva, né? Você não controla
uma lei, uma alteração de uma lei, seja ela em benefício ou, né, contra o seu projeto. Portanto, nós falamos que é algo que vem de fora, tá? Então, veja quais são estas oportunidades e quais são essas ameaças, né? E aponte aí, né? Aponte aí dentro da sua análise SWOT quais são elas. Lembrando que a análise SWOT deve ser colocada dentro da matriz SWOT. Alguns alunos conhecem a matriz SWOT como a matriz fofa, né? Gostam de chamar de matriz fofa, mas esta é a real análise SWOT. Quando eu falei para pesquisar também em marketing, o que é uma análise SWOT, como fazer uma análise SWOT, não basta apenas fazer os apontamentos de quais são as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças do projeto. Mesmo porque, se você só fizer isso, esta matriz não vai passar de uma mera tabela informativa, que não vai servir para nada. Na realidade, você deve de aprender, após a construir a sua matriz SWOT, fazer o cruzamento desta análise SWOT. Nós chamamos de análise TOLS, ou análise cruzada, que é cruzar estas informações, porque aí sim, aqui dentro, você também poderá ter um plano de ação. Né? De repente, você vai ver o que é que mais pode causar problema para você, né? Se é mais a ameaça, se é mais ameaça, se é mais a fraqueza, né? Ou se as suas oportunidades talvez não estejam aí tão alinhadas como boas oportunidades, se pode haver algo que pode ser melhorado, e as suas forças talvez não sejam todas aquelas que você apontou, talvez você possa aí enxergar outras oportunidades, outras forças que você não enxergou. Portanto, é muito importante, além de realizar a análise SWOT, fazer os apontamentos, fazer a chamada análise TOLS, ou análise SWOT cruzada. Por isso que eu peço para que os alunos procurem um recurso em marketing, né? O componente de marketing, ele fala muito disso, do que e como deve de ser montada uma análise SWOT. Bom, na sequência tem aí a pesquisa de campo. A pesquisa de campo, ela conversa com a hipótese. Pesquisa não são perguntas jogadas, né, de uma maneira que não me leve a lugar nenhum, que não me traga uma boa resposta. A pesquisa de campo, ela deve de ser trabalhada com as hipóteses. Observe cada hipótese que você colocou dentro do trabalho e, para cada hipótese, realize as perguntas necessárias para que você tente chegar, para que você possa chegar, né, a qual é o real ou qual é a real hipótese que causa o problema. Tá? Portanto, pesquisa de campo, ela conversa com a hipótese ou as hipóteses. Tá? Uma forma também de pesquisa de campo, ela pode ser realizada em um processo de entrevista. Você pode entrevistar uma pessoa que tem a experiência na área, né, do tema que você está estudando, e você pode utilizar a informação dela como uma pesquisa. Né? É óbvio que você tem que pedir autorização para a pessoa para poder utilizar o nome dela como base de informação, mas você pode aí utilizar sim a pesquisa de campo, né, como uma forma de entrevista. Então temos aqui, olha, a pesquisa de campo é caracterizada por investigações que, somadas a pesquisas bibliográficas ou documentais, se realiza a coleta de dados junto às pessoas ou grupos de pessoas com o recurso de diferentes tipos de pesquisas. Né? Depois nós teremos aqui a parte do referencial teórico. É muito comum
as pessoas confundirem referencial teórico com referências bibliográficas. Só voltando um pouquinho, tudo que foi falado anteriormente a este tópico aqui, trata-se apenas do projeto de pesquisa. É aquela parte que eu informei logo no início que você não vai utilizar nenhuma imagem como recurso dentro do trabalho, né? Então até aqui, você realizou apenas o projeto de pesquisa, com as propostas, né? Com a observação do problema, com as propostas de melhoria, com a pesquisa de campo realizada. A partir daqui em diante, você terá o seu TCC. O seu trabalho se transformará no seu TCC, e que é o quê? A construção do seu referencial teórico. Referencial teórico, nessa parte aqui, você vai dar ênfase ao tema. A partir daqui, você deve de pegar, né, tudo que fala de relevância do tema proposto, né? Tudo que fala de relevância do tema proposto. Então, uma coisa bem interessante que você pode utilizar aqui para realizar o seu referencial teórico, olhe para o tema, né, que você propôs lá em cima, como objeto de estudo, e use, por exemplo, aqui você pode usar o 5W2H, né, que é nada mais nada menos. O que é o tema? Por quê, né? Por que você está estudando esse tema, né? Quem pode se beneficiar com esse tema, né? Qual é o custo disso tudo, né? Tem custo isso tudo? Tem custo de melhoria? Tem, né? Como, né? Como realizar isto? Né? Então, assim, use essa ferramenta. É interessante você colocar aqui, crie aqui dentro os capítulos, né, que você vai falar do tema, né, proposto. Então, de repente, se você está falando, por exemplo, eu vou citar aqui para os alunos de turismo, ele vai falar lá de turismo ecológico, aborde no referencial teórico, aborde no referencial teórico, o que é o turismo ecológico, né? Depois coloque aí as subseções desse turismo ecológico, ou quais são os tipos de turismo ecológico. Nesta parte do trabalho, você pode utilizar aqui todo tipo de figura, todo tipo de imagem que você coletou ao longo do trabalho, até para conversar com o texto que você está informando aqui, né? Utilize aqui fontes, autores para descrever isso. Depois, se você falou dos tipos de turismo ecológico, você pode colocar aí, né, por exemplo, a explicação do que é o turismo. O que é o turismo? Coloca aqui turismo, né? É bem interessante, ou você pode até começar antes com o tema turismo e na sequência colocar a proposta de turismo ecológico, que é a proposta do seu tema, né? Na sequência, você pode colocar, quais são as pessoas que podem se beneficiar? Quem são as pessoas que utilizam o turismo ecológico? Para que elas utilizam o turismo ecológico? Depois, na sequência, você pode colocar também, né? Já que você delimitou o tema, né? Aonde que vai acontecer o projeto, você deve de colocar aqui também quais os lugares que podem acontecer um turismo ecológico. Fica muito interessante, fica muito bonito o trabalho, né? Então, nessa parte aqui, você vai fundamentar apenas o tema do trabalho, tá? Então, olha só, o primeiro passo para a construção do referencial teórico do TCC é fazer um levantamento de todos os conceitos que devem ser abordados nesse capítulo. Em seguida, é necessário consultar diversas referências bibliográficas. Isso é muito importante, condizentes com o campo de estudos abordado. Faça isso com base nos principais autores,
dos conceitos escolhidos e evite citar o mesmo autor repetitivamente. Foi o que eu falei. Não seja o pensador de um único autor, né? Você também pode descrever os resultados mais relevantes alcançados pelas pesquisas anteriores, a fim de dar mais relevância ao problema do seu trabalho final, né? Então, essa parte aqui, referencial teórico, é isso, é fundamentar todo o tema proposto durante o trabalho. E depois, né, aqui ainda continuando, né, nós temos aqui, elas se diferem das referências bibliográficas, né, que é aquilo que eu falei, as pessoas confundem referencial teórico com referência bibliográfica. Referência bibliográfica são os livros que você utilizou durante o trabalho, são os autores que você utilizou durante o trabalho que vai ser colocado posteriormente o referencial teórico do trabalho, tá? Então, olha só, elas se diferem das referências bibliográficas porque as referências são apenas aquelas que você, de fato, consultou e utilizou, enquanto as fontes podem ser inúmeras e você pode ler de forma apenas consultiva e perceber que ela não necessariamente pode ser utilizada no seu referencial teórico. É muito importante utilizar a leitura. Eu, ao longo do tempo, tenho observado que o aluno, na verdade, ele tem uma grande dificuldade de escrever. Muitas vezes ele tem a ideia, está tudo formatado dentro da cabeça dele, muito simples, muito prático, como um quadro pintado, como uma imagem pintada dentro da cabeça dele. Porém, ele não consegue transformar isso em texto. É a dificuldade da leitura, tá? E em buscar palavras técnicas, tá? Então é muito importante que o aluno busque o recurso da leitura, a leitura técnica, evitem palavras coloquiais, linguajar do dia a dia, utilizem termos técnicos para o desenvolvimento do seu trabalho. Olha só, livros, pode-se dizer que os livros acadêmicos são a sua fonte de pesquisa menos controversa, devido a todo o processo de edição a que os mesmos são submetidos. O que isso significa? Tomem muito cuidado. Eu não aconselho ninguém a utilizar blogs que não são nenhum tipo de referência. Tem pessoas que utilizam aí blogs como recurso de informação, mas não é legal. São fontes questionáveis, são fontes duvidosas. Por exemplo, Wikipédia, né? Não faça isso, não cometa isso com o seu trabalho. A não ser que seja de alguém que é uma referência na área que você está propondo o estudo, ok. Caso contrário, utilize livros, artigos, revistas, né, entrevistas, mas não utilize fontes duvidosas para que o seu trabalho não seja, de certa maneira, questionado, tá? Dessa forma, passe o tempo na biblioteca da sua instituição de ensino no momento de fazer o referencial teórico do seu TCC. O seu trabalho ganhará muito mais credibilidade se as fontes citadas forem de livros e não da citação de outro trabalho que usou o mesmo livro de base, ou seja, citação da citação. Pode, mas não é interessante utilizar só isso, tá? Não se esqueça de buscar as obras mais relevantes sobre o tema pesquisado, incluindo os estudos clássicos e aqueles mais contemporâneos. Bom, como eu falei, esta, né, é a página destinada à referência bibliográfica, né? E a referência bibliográfica é onde você vai pegar aí todos os autores que você utilizou ao longo do trabalho e aí ela vai aparecer aí na última página, né, dessa maneira. Uma dica aqui muito importante que eu falo para o aluno, também dentro do Word, tem o recurso, né, de catalogar as referências bibliográficas, ou seja,
a cada parágrafo que você vai construindo, ou a cada parte do texto que você vai construindo, que você utilizou um autor, lá no Word, na parte superior, tem a parte de referências, e aí você vai observar que tem lá inserir citação. Quando você clicar nela, vai ter inserir nova citação, vai aparecer uma janela onde você vai poder colocar ali a fonte daquele autor, o nome dele, o nome do autor, tem a maneira correta de ser colocada, o nome do livro, a página do livro, o título, né? Quando você faz isso, né, no final, automaticamente, quando você, nessa mesma página, você pedir lá referências bibliográficas, todas aquelas referências que você utilizou no decorrer do trabalho, ela vai aparecer no final da página. Portanto, você também não precisa construir manualmente essa parte do trabalho. Utilize os recursos que o Word oferece e você vai ter o seu trabalho e a sua vida facilitada aí na construção do trabalho, tá? Apêndices e anexos. Essa parte de apêndice e anexos, ela é a última parte após a referência bibliográfica que vai ser colocada dentro do trabalho. E ela, o que são apêndices? Bom, apêndices, o estudo de caso que você realizou, né? Aquele processo de entrevista que você realizou, você coloca ele nessa última folha, né? Após as referências bibliográficas, né? Como apêndices. Os anexos são planilhas, né, documentos que você tem aí digitalizado, então você coloca ele dentro do trabalho, é a última parte aí do trabalho, né? Então, apêndice e anexos, olha só, tá aqui, apêndice e anexos são opcionais, mas é interessante porque você vai acabar construindo isso, né? São materiais complementares ao texto que só devem ser incluídos quando forem imprescindíveis à compreensão deste. Apêndices são textos elaborados pelo autor a fim de complementar a sua argumentação. Como eu citei aqui como exemplo, o primeiro deles, o estudo de caso. Anexos são documentos não elaborados pelo autor, que servem de fundamentação, comprovação ou ilustração, como mapas, leis, estatutos e etc. Os apêndices devem de aparecer após as referências e os anexos após os apêndices. E ambos devem de constar no sumário. Então vai ter lá, vai ter uma parte de título de apêndices e anexos ao final do trabalho. O cronograma, né? Nós temos aqui na última folha o cronograma do trabalho, ele é muito importante. Por que o cronograma é uma parte importante do trabalho? Porque nele você vai preencher de maneira direta tudo aquilo que já foi realizado e tudo aquilo que ainda está sendo realizado e o que falta fazer no trabalho. Ele é um norteador da construção do seu trabalho, tá ok? Eu espero ter ajudado vocês aí com esse vídeo, com essa gravação, e também qualquer dúvida eu estarei à disposição de todos aí, né? Fiquem à vontade em entrar em contato, conversar comigo, né? Para que a gente possa melhorar cada vez mais o processo de construção do TCC. Eu desejo a todos um ótimo trabalho, né? Que você possa construir um ótimo trabalho, tá? E o meu muito obrigado.